Pronto, boa noite, né? Já estamos com uma colega aqui na sala, o horário já é 19h10, já passamos aí 10 minutos, eu coloquei para gravar. A primeira aula, gente, foi colocada no grupo, se por acaso alguém não conseguir assistir, por favor, depois fala comigo, tá bom? Que eu mando a aula para o seu privado, ou se você tiver alguma dúvida, eu conversei com a coordenadora faz pouco tempo. Se nessas duas aulas te restar alguma dúvida, por favor, me procure no Zap, peça para ter uma terceira aula, que essa disciplina foi bem corrida, né? Teve uns dias que as pessoas estavam sem internet, sem energia. Ontem foi problema do lado de cá, a gente acabou tendo que mandar um vídeo. Então, se houver qualquer problema de falta de entendimento da disciplina, assistindo os vídeos, me chamem que nós damos uma terceira aula sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Bem, a gente está na disciplina de didática. Nós, na primeira aula, falamos sobre os 2 primeiros capítulos, né? É uma disciplina muito interessante, muito... claro, toda disciplina tem seu peso, sua importância, mas a disciplina didática, ela é especial no que diz respeito à dinâmica do professor, né? Há muitos professores, muitos mesmo, eu digo que eu já trabalhei com seleção de professores, que eles são, às vezes, contratados pelo diploma e demitidos pela sua aula, né? Às vezes você tem um ótimo diploma, mas a sua didática é horrível. Então, didática é muito importante também por causa disso, né? A gente não é só contratado pelo diploma. Muitas vezes o diploma até nos coloca numa seleção, até nós somos chamados pelo diploma, somos formados em pedagogia, história e etc. Mas, na dinâmica do dia a dia, na aula, no planejamento, na dinâmica com os alunos, na oratória, na sua aula, ou seja, no que diz respeito à didática, quando isso não funciona, normalmente é uma das maiores razões de demissão, pelo menos no universo particular. Então, didática é e sempre será muito importante. Se você não assistiu a primeira aula, assista. Lá nós falamos sobre os 2 primeiros capítulos, demos uma introdução muito básica, mas porém aprofundada do que é didática, para que é que ela serve, quais são os caminhos a ser tomados. Falamos no primeiro vídeo sobre a dimensão da didática, né? No primeiro vídeo, nós também falamos sobre o problema da escola tradicional. A escola tradicional, ela assumiu uma didática, no mínimo, centralizadora na figura do professor e, ainda mais, usando algumas metodologias que hoje seriam até conhecidas como castigo, né? Professores que fizeram algumas coisas nas décadas de 70, 80, 60 principalmente, fizessem hoje, seriam demitidos, até presos, algum deles. Era a didática da época. Não é que os professores eram maldosos. Claro, existe gente ruim em todo o período. Mas a didática daquela época, a tradicional, era uma didática do castigo físico, muitas vezes, né? Da exposição ao ridículo, né? Você, às vezes, colocava o menino de frente para a sala, fazendo ele repetir várias vezes aquilo que ele tinha errado. Havia muitos problemas. Avançamos? Sim, avançamos bastante. E nós vamos perceber que, nesse avanço, outros problemas vão surgindo, mas também soluções vão aparecendo. Para quem não abriu a apostila ou não assistiu à aula passada, o primeiro tópico foi a didática e seu campo de atuação, ou seja, a dimensão que essa disciplina abrange não é somente conteudista, ou seja, didática não está preocupada apenas, ela também está, mas não apenas com você conhecer o livro didático. Didática é conhecer o livro didático? Não. Livro didático, ele está contido
no universo dessa disciplina. Mas a didática, ela dá conta dos processos. Como você planeja, pensa, idealiza, constrói a sua aula e a educação que você vai transmitir para as pessoas. Em alguns momentos da apostila, no primeiro e segundo capítulo, os autores que são citados dizem, porque em última instância, o professor ensina como viver. E no primeiro e segundo capítulo, ainda, retomando a fala do vídeo anterior, nós falamos que a didática, ela diz assim, professor, olhe para além do muro da escola. Olhe para além do livro didático. Olhe para além daquilo que está somente, muitas vezes, associado ao seu dia a dia. Então, o professor, aquele que quer ter uma boa didática, nós falamos no vídeo passado, é normal você dizer assim, o professor é até bonzinho, mas ele tem uma didática ruim, não entendi quase nada do que ele disse. O problema pode estar na fala, pode estar no conteúdo, pode estar na transmissão, pode estar no mecanismo, pode estar na câmera, pode estar em vários locais. Então, a matéria de didática é para dizer, professor, vamos fazer o seguinte, se o senhor vai dar uma disciplina, é necessário que o senhor entenda que escola é essa, que turma é essa, qual bairro ele faz parte, aí o professor tem que dar conta de tudo isso. Bem, a didática aponta que você precisa observar isso, por quê? Para que você perceba que aquele aluno, ele tem conhecimento. Ele não é uma tábua rasa, sem nada. Ele tem conhecimentos da rua, da casa dele, da família, da igreja, do clube, da onde ele faz parte, há uma construção de conhecimento nele. Como você vai absorver, retirar dele o conhecimento para unir com o que você tem? Nós fizemos algumas falas, julgo eu, bem interessantes, no primeiro vídeo. E também falamos sobre a questão, o professor é o detentor do saber? Não. Mas o professor precisa conhecer aquilo que ele vai falar. O professor não olha para o aluno como alguém sem luz, sem nada para lidar. Mas o professor precisa compreender que o aluno precisa perceber nele capacidade para falar sobre o que ele se propõe a falar. Ou seja, é uma linha tênue. O que é essa linha tênue que os professores falam? Você não é o detentor de todo o conhecimento. Nem o Google é. Você não tem capacidade para ser o que conhece todas as coisas e as crianças não sabem de nada. Mas você está em um local onde você precisa ser visto como alguém que se preparou para fazer aquilo que você se propõe. Se preparou até mesmo a entender que os seus alunos que estão ali, por mais que crianças, eles têm sim algo a lhe ensinar, a lhe mostrar, a juntar, a cooperar com a sua aula. Então, nós fizemos um pouco disso, fizemos esse entrelaçar de emissor, receptor, objeto que conduz essa informação, né? E também falamos sobre a história da didática. Essa história da didática, ela passa por didáticas ainda físicas e tacanhas e mesquinhas para chegarmos aonde nós paramos na última aula, no capítulo 3. Tá bom? Mas eu quero repetir, já que entrou mais algumas pessoas, e se você está assistindo esse vídeo, nós já gravamos uma aula, temos essa aula hoje ao vivo, pela live também vai ficar gravada, mas se assistindo às duas aulas ainda houver necessidade de questionamentos, de dúvidas, fiquem à vontade pelo Zap, no final dessa aula, ou se quiser até eu faço uma live com aquelas pessoas que precisam ainda entender um pouco mais da didática. Fico à disposição, tá bom? Vamos para o capítulo 3, né? Nós vamos falar do capítulo 3 e 4 hoje. Nós terminamos, gente, o vídeo passado falando da seguinte coisa, né? Olha aqui. Esse último parágrafo não é o resumo de todo o vídeo, mas é o resumo de algumas coisas que nós tocamos
no vídeo passado. Principalmente referente ao segundo capítulo. Segundo Behrens, as críticas formuladas à escola tradicional a partir do final do século XIX foram aos poucos dando origem a uma outra teoria da educação. Esta teoria mantinha a crença no poder da escola de garantir a equalização social e dessa forma poderia corrigir o fenômeno da marginalidade. Se a escola tradicional vinha se demonstrando inadequada para tal função, uma escola com características opostas poderia ser eficaz. Toma corpo, então, uma ampla reforma do ensino baseada nas concepções didáticas escolanovistas, ou seja, escola nova, ou nova escola. Né? Escola nova, nova escola, escolanovista, é a nova didática. O que é que esse parágrafo me diz? Bem, os educadores, professores, pensadores, idealizadores da educação pensaram o seguinte: não está dando certo. Esta educação que nós estamos aplicando, ela tem muito mais marginalizado algumas pessoas do que educado elas. Então, o que vai acontecer? Nesse contexto, a escola começa a surgir como a válvula de escape, ou seja, a escola começa a ser para onde as pessoas precisam ir para ser alguém na vida. Lembra dessa expressão que às vezes os pais dizem? Você tem que ir para a escola para ser alguém na vida. Eu sei que essa expressão, quando ela é dita com carinho, com respeito, e eu sei que por trás dessa expressão, por trás dessa expressão, ela está assim: vocês precisam entender que a escola é importante. Eu sei que isso acontece, entendeu? As pessoas, quando falam sobre isso, elas buscam colocar que nós temos que compreender que a escola ela é importante. Mas você dizer que alguém só é alguém depois da escola, não deixa de também estar errado. Todo mundo é alguém antes de ir para a escola. A escola, ela lapida, ela burila, ela pode até melhorar, ela pode até ajudar a ajustar o teu caminho, melhorar a tua fala, seus gestos, seu vocabulário. A escola pode mudar a sua educação, ela pode te ajudar a pensar melhor, mas você já é alguém. Né? Acreditar que quem não vai para a escola é um Zé Ninguém, penso eu, claro que isso é uma opinião minha e de outros tantos professores, mas você pode discordar com certeza. Todo mundo é alguém, independente de ir ou não na escola. Ele é uma pessoa que pensa, que tem identidade, que tem CPF, que tem uma história de vida. Então, o que é que a escola faz? Ela transforma ele em alguém? Não. Ela pega este alguém e busca melhorá-lo, humanizá-lo mais ainda. E para isso, esta nova concepção de escola que tira a marginalidade, que melhora o homem mau e transforma ele no homem bom, a escola vai começar a ser muito mais um depósito de pessoas para melhorar do que um local de gente para aprender. Eu não sei se você percebeu a diferença desta didática, dessa semântica da palavra. Escola é um local onde pessoas que já existem, elas vão para lá para melhorar, para aprender, para contribuir também com seus conhecimentos. Elas não são zero à esquerda. Porque quando você transforma a escola em um local transformador, aonde tudo que, entre aspas, viu, gente? Aspas bem grande. Tudo que não presta, manda para a escola, que lá a escola resolve o problema. Ah, não serve para nada, manda para a escola vai resolver esse problema. Não, a escola não foi pensada, ou não deveria ser pensada dessa forma. Mas a didática escolanivista, ou didática da nova escola, em contraponto ao que tinha, ela levanta essa bandeira.
Vamos ver aqui algumas coisas. A escola nova tem o seguinte: o importante não é aprender, mas sim aprender a aprender. Então, a escola nova, ela vai ter alguns pontos críticos, que eu acabei de falar, mas ela tem uma didática arrumada, diferente da que tinha antes, centralizada no homem, centralizada no professor, centralizada no conteúdo, centralizada nas mesmices. A escola nova, ela estabelece que lá o importante não é aprender, mas sim aprender a aprender. Ou seja, a escola vai te ensinar como você pode aprender. Segundo, a escola deveria grupar os alunos segundo área de interesse, decorrente de suas atividades livres. Cada professor trabalharia com pequenos grupos de alunos. Ambientes estimulantes adotado de materiais didáticos, ricos, bibliotecas e etc. Vamos analisar esses pontos da nova didática. Primeiro, importante não é aprender, mas sim aprender a aprender. Você concorda com essa afirmação 100%? Claro que nem todos nós vamos concordar com tudo. Mas esse ponto da nova escola ajuda em que sentido? Que você, ao sair da escola, você aprendeu muita coisa? Sim. Mas o principal que a escola faz é te ensinar que você consegue aprender coisas. Não somente matemática, química, física e biologia. E aí eu falei no vídeo passado, eu estou me reportando ao vídeo passado, porque pode ter gente que não assistiu o vídeo, então você acaba perdendo o fio da meada. No vídeo passado, na minha fala sobre o conhecimento que já vem com você e o conhecimento aprendido na escola, eu citei o filme O Menino que Descobriu o Vento. Se você não assistiu, mais uma vez eu quero pedir que você assista. É um filme onde você percebe claramente que aquele ator principal, a criança, ele, antes de vir para a escola, ele já sabe consertar ventiladores, ele já sabe produzir as coisas, ele já sabe plantar, cultivar, ele já sabe consertar rádios para a família. Ele é altamente inteligente e ele tem conhecimentos que o professor dele não tinha. Mas, na minha opinião, o filme é muito sábio quando faz, mesmo quando ele vê a bicicleta girar e percebe que aquela bicicleta girando, usando o dínamo que está grudado na bicicleta, produz a energia do farol da bicicleta, ele precisa compreender como é que aquilo funciona. Onde ele vai? Na biblioteca, na escola. Ou seja, aquele filme é uma junção perfeita, pelo menos eu percebo assim, em que você tem conhecimentos de vida que você aprende para além dos muros da escola. Você não é um Zé Ninguém. O seu aluno não é um Zé Ninguém. E esse conhecimento vai ser burilado, melhorado, a depender da didática desse professor. A nova escola já vai apontar para isso. A nova escola já vai mostrar que, diante de cada professor, o aluno vai ter a expectativa de quê? Somente de absorver informação, como era na escola antiga? Não. O aluno vai entender que ele consegue aprender a aprender. Parece uma frasezinha boba, mas não é. Porque na escola tradicional, o aluno ia aprender. Bota informação na minha cabeça e eu levo a informação para casa sem mexer muito a cabeça para não fugir. Já viu? É porque eu não sei se você foi esse aluno, mas, claro, eu no Fundamental 1, Fundamental 2, eu lembro de colegas dizendo assim, professor, aplica logo a prova, senão some da minha cabeça. Eu não vou nem me mexer para não desaparecer. Peraí, professor. Eu estou lembrando. Quer dizer, era uma escola antiga que te ensinava a armazenar informação. Hoje, não. Hoje, quem armazena informação é o Google. São os HDs da vida. Você aprende a desenvolver um texto. Você aprende a criticar, a analisar, a idealizar uma informação e etc. Tá bom? Então, a didática da nova escola, ela tem seus pontos negativos,
que eu não quis ressaltar aqui, mas tem muita coisa interessante. Então, Bernays afirma que a didática da nova escola foi adotada no Brasil em 1930. Quem governava em 1930 era Getúlio Vargas, que estava começando o governo de Vargas, ali aquela virada de República Velha para o governo de Vargas. Sua teoria se fundamentou nas ideias de Rogers, Montessori e Piaget. A principal característica desse paradigma é apresentar-se como movimento de rejeição à didática tradicional. Para isso, busca embasar sua teoria nos estudos da biologia e da psicologia. Ou seja, a nova escola, ela parte para outro campo do saber. Qual é o outro campo de saber? A nova escola, ela vai buscar na biologia. O que é na biologia? Eu preciso estar atento à biologia desse aluno. Professor, não entendi nada. O que é isso? Você vai perceber, eu não sei quais das minhas colegas aqui de trabalho já estão em sala de aula, mas se nenhuma de vocês estiver, ou nenhum de vocês estiver, vocês vão perceber que, principalmente no infantil ou no Fundamental 1, isso fica muito mais claro, as pessoas biologicamente aprendem de várias formas. Ela aprende com barulho, ela aprende sem barulho, ela aprende pelo que ela vê, ela aprende pelo que ela lê, ela aprende com imagens, ela aprende fechando os olhos e cantando. Ou seja, a biologia do meu aluno é diferenciada. Aí, abrindo parênteses, vem um dos nossos primeiros desafios, né? Nós estamos no pequeno grupo de profissionais, bem seleto, em que você tem que tratar com várias pessoas ao mesmo tempo. O psicólogo atende um de cada vez, o psicanalista atende um de cada vez, o médico atende um paciente por vez, mas o professor tem 35 alunos biologicamente diferentes, que aprende de forma diferente, que precisa de uma didática diferente, e eu só sou um para dar essa aula. É meio desesperador, parece? Parece, mas você dá conta. Professor, é desesperador ou eu dou conta? Se decida. É desesperador, desafiador. Mas a didática está aí para te ajudar. Você precisa construir sua aula dando conta da maioria, ou se não toda, se possível, das necessidades biológicas do seu aluno. Você vai passar o dia com ele, você vai passar a tarde com ele, você vai passar a manhã toda com ele. Então, as suas aulas, a sua produção didática, como você vai transmitir história, geografia, português, matemática e as outras disciplinas, você pode, em cada uma delas, ou em todas elas, você idealizar formas didáticas que cheguem na maioria dos seus alunos. Seja cantando uma música, mostrando um filme, lendo uma poesia, fechando os olhos para descansar, levando na quadra, dando uma volta na escola, não sei. Às vezes até batendo no quadro, para que eles prestem atenção, não com ira e nem contenda, mas chamando a atenção. Aqui, por favor. Quantas vezes os alunos estão meio dispersos quando eu dava aula no Fundamental 1, Fundamental 2, na verdade, e de uma para outra, aquele aluno olhava para mim, ô professor, o senhor está aí? E fazia tempo que eu estava ali. Não é porque ele é desleixado e desocupado, não. É porque há pessoas que precisam desses sinais sonoros para prestar atenção em você, muitas vezes. Precisa de um... isso aqui, ó. Precisa. Precisam para olhar para você. Então, a didática, ela vai exigir desse profissional que ele pense, que ele gesticule, que ele use o seu corpo, sua fala e tudo que ele puder usar para poder dar sua melhor aula. Mas a nova escola diz que o professor lançou a mão da biologia e também da psicologia. A psicologia eu falei um pouco no primeiro vídeo. O que é que a nova escola vai trazer? O que muito tem hoje. A questão da empatia, da linguagem não violenta, da amabilidade, da busca por
interação com o seu aluno. No primeiro vídeo eu coloquei que várias pesquisas feitas por vários grupos educacionais deixam claro que todas as turmas que conseguiram se misturar o máximo possível com o seu professor, criaram um vínculo de amizade. Essas turmas cresceram em educação, em ensino. Então, assim, eu não quero estabelecer aqui uma verdade absoluta, mas eu tenho mais de 20 anos que conheço e lidou com a educação. E desses poucos anos eu tenho percebido que os professores que mais se dão para a turma, volto a dizer, cada professor tem sua característica e sua personalidade. Você é você, o outro é o outro, e assim sucessivamente. Mas é comprovado, isso é fato, que os professores que mais próximos conseguem chegar da turma, eles conseguem que aquela turma tenha um grau de assimilação do que ele diz muito maior do que os professores que se afastam e entram lá apenas para dar sua aula. Isso é científico, isso não é chute, isso não é o que eu acho. Mas, repito, você tem todo o direito de ser o profissional que você achar que deva ser dentro daquela sala que você entende que você não deve ser tão aberto, tão fechado. Aí cada sala será uma sala. E nós falamos muito isso no primeiro vídeo. Dá uma olhada lá, tá bom? Continuando ainda um pouco, parte dos pressupostos desse método é a modificação da aparência da escola. Como rejeição à escola seria taciturna, que castiga crianças, a nova escola deve imprimir um efeito contrário. Para tal espaço escolar, precisa acolher o aluno, sendo assim as paredes assumiram cores, ou seja, as escolas que pareciam presídios, ou masmorras, ou locais de prisão, a psicologia, né, quando você, acho que vocês já fizeram um trabalho de estágio, se não fizeram, vão fazer. Se não visitaram uma escola, talvez alguém aqui tenha filho e vai ver. Isso acontece muito mais na escola particular, que tem mais dinheiro, mas na escola pública também acontece. Ou seja, as salas infantis são coloridas. Há muito papel, há muita cor, há muito número, há muita fluidez, né? Para mímicas e para cores e para músicas. Por que isso? Porque a nova escola, ela percebeu, aliada com a psicologia, de que o universo escolar precisava quebrar com tudo aquilo que vinha sendo colocado na escola tradicional, no que diz respeito a castigos e a transformar a escola em algo cinza, preto. As pessoas têm medo da escola. Aí melhorar as carteiras, desenvolver estudo nas áreas biológicas, lado direito aí, ó. Essas tendências escolanovistas provocam profundas mudanças no ensino, os interesses pessoais de quem aprende passa a fazer parte dos conteúdos escolares e, aos poucos, a instituição escolar se aproxima mais da realidade do aluno. Eu queria chamar a atenção disso aqui, ó. Os interesses pessoais de quem aprende. Ou seja, a escola começou a se preocupar. Esse aluno gosta de videogame, gosta de filme, gosta de série, gosta de futebol e gosta de tantas outras coisas. Vamos agregar? A escola começou a olhar o que este grupo que eu estou dando aula gosta e acrescentar a sua didática. Vamos criar gincanas. Gincana era algo impensável na escola tradicional, porque era uma grande perca de tempo. Eu tenho lá minhas críticas a escolas que trabalham só com gincanas. Gincanas e trabalhos que duram o ano todo e etc. Mas eu acredito que o lúdico é necessário. O lúdico é preciso. A criança precisa do lúdico, do sonhar. A disputa sadia é muito interessante para a criança. Então, o espaço da escola precisa ser agradável. Ela precisa se sentir
em um local que a acolhe, que entende, que conhece a sua vivência, que sabe das suas lutas, dos seus temores, dos seus problemas sociais. A escola começa a buscar se identificar com quem ela atende. Eu acho que a palavra melhor é essa. A didática escolar começa a buscar identificar-se com o seu público. E aí, ao se identificar com o seu público, as necessidades do seu público vêm para dentro da escola. E aí você vai discutir bullying, você vai discutir a questão do racismo, a questão do feminicídio, e por aí vai. O machismo, o álcool, as drogas, o sexo. E você vai vendo as necessidades sociais que o grupo ao qual você ensina. Professor, você está dando aula para pedagogas, professor. Eu dou aula no infantil. Dou aula no infantil. Eu vou estar preocupada com o quê desse aluno? Claro que questões sexuais, na minha opinião, você vai deixar para os pais lá explicarem e tal. Mas as outras questões, você vê meninos e meninas com 4, 5 anos, muitas vezes com palavras ofensivas, com a linguagem violenta, com a sociabilidade precária. Então, isto tudo faz parte de uma didática dinâmica, da dinâmica social. O ensino conteudista também pede espaço para o desenvolvimento de sentimentos comunitários. Isso aqui acabei de falar, né? Tem muito do que eu acabei de falar. Eu quero ler esse texto do Mizukami. O foco da prática educativa passou a ser a criança. A formação de atitudes exige um clima favorável para estabelecer uma mudança dentro do indivíduo. Com uma forte influência da psicologia do desenvolvimento, a meta real passou a ser a realização pessoal do aluno. Ou seja, qual era, muitas vezes, a ideia da escola tradicional? A escola tradicional se preocupava em produzir funcionários. Produzir médicos, doutores, alfaiates, costureiros, costureiras, cursos técnicos superior, produzir advogados, produzir nutricionistas, produzir profissionais. Há algum problema nesta escola tradicional? Porque o foco era somente esse. O que a nova escola trouxe é um pouco ainda, volto a dizer, toquei nisso lá atrás no vídeo, é que você precisa produzir na escola pessoas, seres humanos, que serão isso ou aquilo. Mas o foco da escola inicial é a produção humana desse indivíduo. Porque esse indivíduo pode virar uma grande pedagoga, uma grande professora no currículo. Mas chega na escola, não consegue trabalhar porque não lidar com ninguém. É arrogante, é prepotente, discute com os colegas de trabalho, quer bater nas crianças. Ela tem até um ótimo currículo. É pedagoga, psicopedagoga, tem mestrado em educação e blá, 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 mas não aprendeu a ser gente. Isso tem sido um problema muito sério na nossa atualidade. São ainda escolas, faculdades ou cursos técnicos que se preocupam apenas em formar profissionais. Esta não é a nossa função principal. Nunca foi. Esta não é a nossa função principal, formar funcionários. Claro, é evidente que se você está aqui e você está se formando uma pedagoga, é isso que você quer. Mas a ideia da educação, seja ela infantil, média ou superior a de vocês aqui, o foco principal não deve ser o profissional que eu devo ser somente, mas deve ser a pessoa que eu preciso ser. Senão, como eu falei,
E isto vai dar demissões do mesmo jeito. Entende? Aí nós continuamos na nova escola, diz o seguinte, eu quero pegar aqui, pronto. Desse modo, a missão educativa do professor era de apenas organizar e coordenar as atividades de interesse dos alunos. Para isso, cada professor tinha autonomia, inclusive em relação ao currículo, para criar seu próprio repertório e temas de assuntos. Lógico que estes precisavam ser autênticos para se relacionar com o caráter individual de cada aluno. Já os alunos já não são mais vistos como adultos em miniatura, que são tratados em suas particularidades. Essa frase é muito interessante. Eu falei no meu vídeo da primeira aula da experiência que eu tive com o 5º ano do ensino infantil, que foi experiência exatamente nisso. A coordenadora me chamou e disse, professor, o senhor está falando como se estivesse na faculdade ou no ensino médio. O senhor está falando para crianças. O senhor precisa mudar a sua didática. Claro, eu estava fazendo um favor para uma professora que estava dando licença. Mas se eu me propus a fazer aquele favor, eu precisava me adaptar na didática correta dada a este aluno. E aí, eu já expliquei melhor no vídeo passado, a aula fluiu e foi tudo tranquilo, depois que eu percebi que a minha didática estava errada. Nesse novo processo de ensino, a autodeterminação e o autodesenvolvimento são os objetivos centrais. Autodeterminação e autodesenvolvimento. Ou seja, a escola busca devolver para o aluno aquilo que nós hoje chamamos de protagonismo escolar. Você precisa ensinar o aluno a ser protagonista da vida dele. Saber a necessidade de estudar. Tomar as rédeas da situação. Tomar as rédeas da vida dele. Tomar as rédeas do dia que ele tem que ter aula. Entrar numa live. Fazer sua tarefa. Não esperar que a mãe mande, que o pai mande, que ele vá para uma banca fazer sua tarefa. Não. Esse menino precisa ser educado a ser um autoconhecedor do que ele precisa saber. Aí você vai juntar lá com aprender a aprender. Mas não somente isso. Nós temos ainda nessa nova escola para avaliar aqui os conhecimentos produzidos pela biologia e pela psicologia reforçavam a validade e importância desse modelo, mas o resultado dessa prática trouxeram à baila uma questão nova para a escola. As crianças e alunos diferentes que não aprendem de forma normal. Essa questão é desenvolvida pelo escolar-novismo como uma busca de aceitação da normalidade, com uma necessidade de tolerar o diferente. Para Saviani, forja-se assim uma pedagogia que advoga um tratamento diferencial a partir da descoberta das diferenças individuais. Eis a grande descoberta. Os homens são essencialmente diferentes, não se repetem. Cada indivíduo é único. A nova escola digamos assim, é o primeiro momento e movimento de professores que vão perceber que existem alunos que não aprendem da forma como eu estou explicando. Existem alunos que não compreenderam nada do que eu disse. E muitas vezes a culpa não está nele, está na minha didática. Então não adianta só dizer que o aluno não aprende. E a sua didática é interessante para que eu aprenda? É audível? É visionária? Visionária de ver adiante o mundo? É imagética? É escrita? Você conseguiu perceber como eu aprendo? Gente, no primeiro mês de aula, não há como você ter esse diagnóstico. Segundo, terceiro, quarto. Eu acredito que até o meio do ano, seja uma turma nova ou que você pegou essa turma de novo, você já consegue saber como é que a sua turma aprende.
O que é que mais rende? Qual a aula que você consegue dar e você percebe que eles absorveram e transformaram aquilo em aprendizado? Então, acredito que no decorrer do trabalho, estas questões vão ficando mais claras. Entende? Mas é preciso, a didática diz, é preciso estar atento a elas. Os alunos não aprendem da mesma forma, então o Senhor não tem como explicar da mesma forma. Né? Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, eu dou aula para 15 turmas, se juntar todas, do ensino médio, a semana toda. E tem alunos que eles assistem a aula pela live e às vezes eles desligam a câmera porque eles acham melhor só ouvir. Não é nem vergonha, não. É porque ele entende mais ouvindo, de olhos fechados, sem me ver. Tem aluno que abre a câmera porque ele precisa ver a minha boca falando e ele olhando para mim. Entende? Tem aluno que precisa que eu bote uma apostila, que eu leia para que ele escute e aí compreenda. Se eu der aula sem slide, sem nada, ele não entende. Ele fica solto. Mas quando eu coloco um slide ou um texto, a mente dele se amarra à minha fala e é o que eu estou expondo. Tem alunos que não aprendem nenhuma dessas formas de primeira. Ele pede para eu gravar o vídeo para que ele depois assista sozinho e aí, anotando, consiga entender. Ou seja, a nova escola descobriu o que parecia lógico. Os alunos são diferentes. Então, a forma didática de ensinar precisa ser diferente. Eu sei, colegas. Professor, isso é muita teoria. Claro que eu não vou criar 30 tipos de aulas se eu tiver 30 modelos de alunos que aprendem diferente e eu conseguir identificar. Claro que você vai fazer isso. Você pode não fazer isso, se você conseguir identificar, você pode não fazer isso em uma aula só. Mas você pode dar uma aula com música, uma aula com letras, uma aula com imagem, uma aula com barulho, uma aula com silêncio, uma aula ao ar livre, uma aula na sala, uma aula de mão dadas, outra aula bem distante, uma aula mais amável, outra aula mais seca. Ou seja, você tem 200 dias letivos. 200 dias letivos, você tira aí 20 dias de cada bimestre para a prova, 60. Então, sobrou 140, 120, 140 dias de aula você tem. Eu estou tirando 60 dias para provas, recuperações, algumas atividades que necessariamente não são aulas. Mas você tem pelo menos 120, 140 momentos de aula. De aula. Aonde você pode se diversificar. Mudar os textos, mudar a linguagem, mudar o que você achar necessário para que a didática trata de quê? Aula número 1, primeira explicação. A didática trata dos processos de aprendizagem. O que é processos de aprendizagem? É o que conduz o que eu explico, o conteúdo, o conhecimento, até chegar ao meu aluno, a pessoa que ouve. Os processos. Como foi que isso foi feito? Vamos lá? Caminhar aqui? Ainda temos aí uns 20 minutos, ou mais um pouco, e eu ainda não cheguei no último capítulo, eu quero chegar nele. As discussões que ele faz são bem interessantes da nova escola, mas eu quero pegar aqui para você aquilo que eu acho que é mais interessante, até para o fórum, ou para alguma coisa que você deseja fazer de prova também, né? Após a primeira metade do século XX, a escola nova já apresentava sinais visíveis de decadência. O fracasso dessa teoria provocou nos meios educacionais uma preocupação didática excessiva com os métodos pedagógicos adequados e os instrumentos eficientes para o ensino. Articulava-se com isso uma nova teoria educacional, a pedagogia e a didática tecnicista. Você prefere... A gente começou no movimento da didática tradicional. Professor é o centro. O aluno não sabe de nada,
é um depósito de conhecimento. A nova escola diz, o aluno tem o que me dar. É necessária psicologia, amabilidade. Só que este modelo todo também começa a cair em decadência. E aí nós vamos para uma terceira onda, que é a onda tecnicista. O que é que diz a onda tecnicista? Os meus professores precisam de treinamento, precisam de palestras, precisam ler, precisam de técnicas, de aprendizados para fazer seu trabalho. E aí, depois da nova escola, nós vamos perceber o seguinte: a escola nova e a escola tradicional, reflexões por entre rupturas e continuidades. É já longo debate, quer em termos de prática pedagógica, eu estou lendo esse parágrafo só para você não ficar perdido, tá bom? É já longo debate, quer em termos de prática pedagógica, quer em termos ideológicos, em torno das motivações e objetivos das mudanças estruturais no sistema de ensino de todo mundo. Os conceitos escola nova e escola tradicional têm vindo a ser estudados, sobretudo desde o século XX. Rousseau afirma em Emily, a criança recém-nascida tem necessidade de se entender e mexer. É esta mesma ação-atividade que a escola nova virá defender. Afastando-se das concepções tradicionalistas da educação, menos dinâmicas e literárias. As concepções pedagógicas alteram-se e vão se atenuando, imagem como os castigos corporais. Uma nova visão da criança-aluno, sendo experimentalismo e legitimação científica do processo de ensino, originando modelos como os da escola de Summerhill, em que o professor, segundo Aguayo, estimular e dirigir discretamente o processo de aprendizagem, atenuando a competição gratuita e negativa. Bem, nesse avanço escolar, e aí, entenda, você pode discordar, você pode dizer, eu acho que esse profissional aí já exagerou demais. Bem, eu acredito que eles fizeram algumas coisas interessantes e outras nem tanto. É bom você, como pedagogo, entender que tanto na didática tradicional, como na escola novista, como na tecnicista, todas essas escolas têm seus lados positivos e seus lados negativos. Não seja um radical, né? Aprenda a ler um pouco de cada um e perceber o que de bom essas linhas didáticas têm que você pode aplicar. É sempre bom lembrar disso, tá bom? Então, a tecnicista, ela começa a apresentar o professor como mediador, não como detentor do conhecimento, como alguém que sabe. O professor não sabe de nada, não. Sabe, ele não sabe de tudo. Então, a escola tecnicista, ela começa a diminuir o professor e transformar ele apenas em um aio, em uma ponte entre o aluno e o conhecimento. O professor faz só essa ponte. Bem, há quem concorde 100% de que o professor em sala de aula apenas faz uma ponte. Ele não transfere conhecimentos, ele faz uma ponte. Eu já falei no vídeo passado que eu discordo desta premissa. Eu continuo achando que o professor faz ponte. O professor precisa dar conta dos processos didáticos corretos para que os seus alunos compreendam perfeitamente, mas eu ainda bato na tecla de que o professor precisa deter o conhecimento do que ele vai ensinar. Não que ninguém não saiba. As pessoas que estão ali também têm conhecimento. Mas quem estudou para dar aula foi ele. E ele precisa, sem arrogância, ser conhecedor dos seus ensinos, com o ouvido aberto, para conseguir fazer essa junção perfeita entre o que é técnico e o que vem do senso popular. Os métodos ativos do professor orientador substituem gradualmente e dificilmente os métodos passivos da educação por módulos. No entanto, a nova escola relaciona-se com a vida, experiências pessoais do aluno, que é levado a entender e trabalhar a matéria de uma forma crítica, numa coisa que ele deseja cada vez mais. Ou seja,
Ou seja, o aluno ele é levado agora a buscar entender e se dedicar àquilo que ele gosta. Eu não sei se vocês sabem, mas há um novo ensino médio sendo lançado. Na verdade, já faz uns 3 ou 4 anos que estão lançando esse novo ensino médio. E a ideia do novo ensino médio é o aluno escolher o que vai fazer quando ele estiver no primeiro e no segundo ano. Se ele vai para de humanas, ele vai para de exatas, como é que ele vai fazer isso? Né? Então, a ideia, saindo da tradicional, passando pela escola novista, pensando um pouco na dinâmica tecnicista, qual é o melhor avanço que vai acontecer desde lá? É a liberdade que esse aluno precisa ter. É o olhar que a escola tem com esse aluno. E o aluno, percebendo essa dinâmica escolar, muitas vezes ele vai responder à altura. E aí vai haver a motivação à criatividade, vai haver a motivação de que o aluno precisa expandir seus conhecimentos, vai haver oficinas, o professor, enquanto mediador do conhecimento, saber, sem cair no facilitismo, que entorpece no qual a avaliação formativa se pode facilmente tornar. Ou seja, o professor, ele ajuda, ele detém conhecimento, mas segundo o autor aqui, ele não pode ser um facilitista, ou seja, dar de bandeja as coisas. Ele precisa construir essa relação desta forma. Trazer o aluno para perto de si, mostrando que ele tem sim conhecimento, ele dedicou-se àquilo que ele vai aprender, que ele vai ensinar, mas fazendo com que o aluno aprenda a aprender. Não dependa dele. Usando o que esse aluno tem, usando a bagagem que esse aluno tem. Isso não é fácil, mas é possível. E aí nós vamos já, daqui a pouco, encerrando essa aula. Candeias, 1994, não são os métodos de ensino que fazem com que uma criança seja um ser ativo. A criança é em si um ser ativo? Será a própria significação que a criança consegue conferir aquilo que houve, consequência de uma série de fatores, entre os quais se destaca a forma como o professor consegue estruturar e transmitir os conteúdos do ensino. Ou seja, meu querido, o que eu estou falando desde o primeiro vídeo. Os métodos são importantes? Sim. Mas não são eles os conteúdos que vão fazer com que o aluno lembre-se do que você ensinou. O aluno vai lembrar do que você ensinou quando você usar a didática correta. Que aquilo ele olhe e diga assim, é isso mesmo. Agora o senhor falou o que eu pensava. É sobre isso que eu imaginava. E o aluno vai começar a produzir conhecimento. Entende? E aí nós vamos caminhando para o último, né? A escola tecnicista, eu quero só ler esse artigozinho aqui, modelar o comportamento humano através das técnicas, como o próprio nome já diz, a organização da escola, modelo empresarial aplicado, a escola tecnicista, para não ficar sem falar esse tópico aqui, ela é que vai sugerir os ensinos médio técnicos, que ainda hoje existem, tanto aí na Bahia como aqui no Ceará, tá bom? No final do século XIX e começo do século XX, o pensamento social era enormemente influenciado pelo positivismo, Augusto Comte, como nós já falamos. Para recordar os processos de ensino e aprendizagem, buscou-se operar no trabalho pedagógico uma organização racional que minimizasse as interferências sociais na educação sem colocar com isso em risco a sua eficiência. Para tal, é necessário mecanizar os processos de vocês. Deixa eu ver aqui.
Deu um probleminha aqui no áudio, viu, gente? Mas já está retornando, um momento, viu? Aí, pronto. Beleza. Sumiu aqui para mim o texto, tinha sumido. Então, o que eu quero colocar é isso aqui. No âmbito do ensino, os planejamentos foram esquematizados e previamente formulados para ajustar-se às diferentes modalidades. Ou seja, na onda tecnicista, lembre-se que você, nessa didática, você está aprendendo que houve várias ondas. A primeira lá atrás é a onda tradicional, depois a onda da escola novista e depois a tecnicista. A tecnicista, ela procura dizer que tudo que o aluno precisa é de técnica, né? A escola novista já tinha tratado a questão psicológica, emocional, e a tecnicista trata as questões de técnicas. É preciso que esse aluno tenha técnica, que ele busque, né, decorar fórmulas, aprender mecanismos para poder continuar. E a gente vai perceber que não é isso. Vai perceber que, na verdade, a escola tecnicista ela vai levantar uma ideia de escola que você precisa unir o que a escola novista já tinha feito, junto com a tecnicista, ou seja, fazer com que esse aluno esteja em um ambiente alegre, feliz. A gente leu aí, né, paredes pintadas, e o professor entenda que aquele aluno não é um produto que vai para o mercado de trabalho, mas é um ser humano. Todas essas questões não podem fugir também de conteúdo e de técnica. Ou seja, quando você parar aqui e ler essa apostila novamente, você vai perceber que a junção de todas essas ondas, ela vai produzir uma boa escola, um bom mecanismo escolar. E aí eu quero colocar para você aqui, esta forma tecnicista de ensinar organizou-se áreas do conhecimento de forma fragmentada e separada. Ponto negativo. Por que ponto negativo? Hoje nós temos uma dificuldade tremenda de dar aula nas muitas especificidades que foram aumentadas, principalmente quando você chega no ensino médio. Antigamente você tinha estudos sociais, aí você estudava história, geografia, sociologia e tal. Isso foi sendo dividido. Tem o seu lado bom, né? Você gera mais emprego, vai gerar mais professores e tal. Só que há muitas divisões que não precisariam ser feitas. Esta é a realidade. Só que a escola tecnicista, ela vai buscar esmiuçar cada uma dessas áreas do conhecimento. Não vou negar que tem o seu lado positivo, sim. Você ser especialista em áreas afins. Mas quando você espalha isso na educação, aí você gerou no aluno, nessas subdivisões, frases como assim: professor, a minha prova de português tem mapa, é de geografia? Se tem mapa, é geografia. Professora, aqui não é a prova de matemática, não, ó. Tem um bocado de texto, aqui é português. Entende? O aluno começa a separar. Se tem mapa, é geografia. Se tem texto, é português. Se tem número, é matemática. Então, essas subdivisões, esses compartimentar da educação, fez com que depois, o que é que nós temos nos dias atuais? Uma busca pela interdisciplinaridade, ou seja, fazer com que essas disciplinas que foram divididas aonde, professor? Lá na escola tecnicista, elas sejam agora juntas de novo. Possam ser trabalhadas de uma forma mais próxima. Tá vendo? Como a educação ela vai, volta, e ela tem ondas que precisam, às vezes, serem ajustadas, né? A sociedade industrial e capitalista exigiu da escola a formação de homens capazes de participar. Aí, gente, essa parte aqui eu já até adiantei para vocês. A escola tecnicista ela vai acabar colocando o foco da escola na produção de homens que precisam aprender a trabalhar nas máquinas, a trabalhar no escritório, a trabalhar no departamento público. Então, a escola toma para si
principalmente a escola tecnicista, essa demanda. Eu preciso preparar o homem para o mercado de trabalho, a mulher para o mercado de trabalho. Então, essas escolas, elas serão técnicas e muitas vezes serão muito fracas de conceitos que levam o indivíduo a ser um ser melhor. Então, a esse equalizar aí, tá bom? E aí nós vamos vendo a metodologia de ensino de dado tecnicista se baseia no treino. Com isso, o ensino tornou-se repetitivo e mecânico. É herança da escola tecnicista. Escreva de 1 a 100, 10 vezes. Escreva de 1 a 1000. Quantas vezes, professora? 15 vezes. Por quê? Porque sim. Mas quem disse que se eu escrever 15 vezes é melhor do que escrever 2? A escola tecnicista. Quanto mais vezes, mais treino, mais aprimoração, melhor você vai chegar. Ou seja, isto é cientificamente comprovado, para alguns sim, para outros não. Tem gente que vai escrever no quadro 1000 vezes uma frase, e quando terminar ela não entende ainda. Então, a escola tecnicista tem o seu olhar, a sua contribuição, tem. Mas é cheia de buracos e de furos, certo? A retenção do conteúdo é garantida pela prática. A prática produz a perfeição. Então, quanto mais o menino... claro, eu não estou dizendo aqui que a escola tecnicista é toda errada em todos os sentidos. Claro, quem aqui praticou caligrafia, vocês que vão ensinar as crianças a ler e escrever, vocês trabalharão muito com essa didática tecnicista. A criança fazer a mesma letra várias vezes, até que ele aprenda a fazer a letra A corretamente. Aí a escola tecnicista estava errada? Não. Então, é o equilíbrio dessas escolas que você vai precisar ter. Mas se você perceber que tem alunos que fez uma vez e já consegue, ele não precisa da tecnicidade, da repetição para chegar onde você quer. Então, com ele, você não vai usar essa escola. Você pode ir para outro tipo de didática. Entende? Mas e o professor que é só tecnicista? Repetição e prática, repetição e prática, repetição e prática. Que não humaniza a sua aula, que não busca algo lá da escola nova, algo lá da tradicional, alguma coisa boa que tenha nessas escolas para poder fazer sua dinâmica ou sua didática escolar. E aí ele vai falar muito sobre essa questão de dados, de dinâmica, né, de como funciona esses dados e dinâmica escolar. Isso é muito colocado nessas escolas e na escola tecnicista. Aqui no finalzinho, nós temos o seguinte: a pedagogia tecnicista aparece nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, é introduzido no Brasil de 1960 para 1970. Esse parágrafo foi interessante você prestar atenção, porque muitas vezes nos fóruns ou provas, eles ainda prestam muita atenção em datas, aonde surgiu, a geografia dessa escola. Esse parágrafo dá conta de quando surge a escola tecnicista, aonde e como ela surgiu. Tá bom? É interessante chamar a sua atenção para esse parágrafo. Bem, gente, para fechar a nossa aula, nós queremos falar do terceiro capítulo, né? A didática e seu objetivo de estudo. Então, a didática, diante de tudo que nós colocamos, ela tem como principal objetivo o ensino. Nós vimos lá atrás que o ensino na didática é aquilo que vai produzir melhor capacidade do professor compreender a sua disciplina. E aí nós temos aqui um parágrafo bem interessante do Saviani. Nesse contexto, afirma que a marginalidade era identificada pela ignorância. É marginalizado da nossa sociedade aquele que não é esclarecido. Ou seja, o Saviani, ele dizia que as pessoas começaram a dizer que quem não é esclarecido é marginal, não serve para nada. Né? As escolas tradicionais, escolanovistas e tecnicistas, elas não dão conta dessa necessidade.
Qual a necessidade? E o aluno que não consegue aprender? Se encaixa onde? Na tecnicista, ele não consegue repetir. Na escola novista, ele não consegue se relacionar. E na tradicional, ele não dá conta dos castigos. Então, na página 26, para consolidar os conhecimentos, o passo seguinte é escolher exercícios que favoreçam a aplicação daquilo que foi aprendido. Por fim, como último passo na organização do ensino, pela complexidade e subjetividade da avaliação, pela imposição da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, que obriga o professor a adotar a avaliação contínua, cabe a ele escolher o instrumento que irá utilizar durante o final da aula para ajudá-lo a decidir o que irá fazer na próxima e avançar na programação. Revisar o conteúdo anterior ou outra medida. Um tópico que eu não coloquei aqui para cima, me desculpem, eu não posso esquecer, é que nessas escolas, a tecnicista, a tradicional, a escola novista, todas elas, principalmente a tecnicista, elas não conseguiram dar conta da avaliação do aluno. Ainda hoje, os professores têm problemas com a avaliação de aluno. Muitos professores, de forma errada, usam a avaliação para punição. Ah, esse aluno vai ver na prova, viu? Na prova eu pego ele. Nós precisamos entender que avaliar um aluno não é puni-lo. Isto quando alguns professores fazem isso, infelizmente, alguns inconscientes e outros conscientes, vá saber, quando o aluno não tem que fazer uma prova de um assunto que o professor deu de outra forma. Eu já apliquei provas no universo infantil, onde vocês estão se formando para dar aula, quando eu ajudava em coordenações e quando eu dava a mão a alguns professores. Quantas vezes eu vi aluno dizendo assim, professor, isso não é um, tipo, metade da turma. O professor não deu isso aqui, não. E depois você conversa com o professor diz, eu dei esse conteúdo todinho. Esses alunos que não querem nada. Aí você pensa, bem, um aluno não querer nada é possível, 2 não querer nada é possível, mais de 30, 25 dizer que ele não deu esse assunto, o que foi que houve? A didática pode responder isso. O que é que pode ter havido com esse professor? Ele deu o conteúdo, sim. Ele não está mentindo. Mas a avaliação dele, ela não condiz com o que ele explicou, ou com a didática que ele abordou. Por exemplo, ele pode, na aula, ter dito assim, deixa eu imaginar aqui um exemplo da minha área de história, né, na minha lição, que é o que eu mais ensino. Na aula, ele diz que o bloqueio continental que ocorreu lá na França por Napoleão era a busca de Napoleão em ser o imperador por toda a Europa. Pronto. Foi isso que ele disse. O bloqueio continental é a busca de Napoleão em desejar ser o imperador por toda a Europa. Ele coloca isso no quadro e manda o aluno copiar. Na prova, ele coloca assim, explique quais razões levaram Napoleão Bonaparte a criar o bloqueio continental e de que forma esse bloqueio se expandiu. Oh, é o mesmo assunto? É. Não, mas eu expliquei o que é o bloqueio continental. Mas o senhor cobrou outra coisa. Mas não é bloqueio continental? É. Isso acontece muito de pegar a questão da internet e não olhar se a questão tem a ver com o que ele deu. Quantas vezes eu tive que conversar com professores sobre isso? Mas a questão é do meu assunto, eu querido. Please. É o seguinte, é do teu assunto, mas o que tu explicou não tem nada a ver com a questão. Ou seja, estas escolas tecnicistas, essas escolas escolanavistas e outras mais, elas não sinalizam de forma clara que esse professor precisa lembrar que o processo avaliativo, olha o nome, processo avaliativo,
O que é didática? Didática dá conta dos processos educacionais. Então, o que é uma prova? É um processo avaliativo. Então, se é um processo, tem a ver com a didática. E muitos professores pecam no processo avaliativo. Erram, mas é muita gente. Sério mesmo. É difícil, por quê? Porque o professor, às vezes, ele não consegue compreender que ele precisa dar uma aula em cima do que ele já, ou então, ele vai aplicar a sua avaliação de acordo com aquilo que ele explicou. Não fugir daquilo. Certo? É esse tópicozinho que ele vai dizer que a LDB ajuda esse professor a se preparar para organizar, os alunos para querer aprender na aula e etc. Depois você dá uma lida. Nesse quarto e último tópico, não é fácil compreender o progresso e a aprendizagem, porque já construí uma imagem de que se aprende de acordo com as nossas experiências como alunos. Mas o esforço deve ser feito para buscar a compreensão desse processo, porque as modernas tendências didáticas apontam para a necessidade de o professor orientar a aprendizagem, seja em qual nível for. É o caso do aprender a aprender. Todos os alunos possuem capacidade que poderão ser desenvolvidas se as oportunidades lhe forem oferecidas. As capacidades serão desenvolvidas através do ensino realizado em sala de aula. Muitas vezes a preocupação maior é com o conhecimento que deve ser adquirido e menor com a demonstração do que aprendeu. Ou seja, eu preciso, e quando eu digo eu preciso, gente, eu não estou dizendo que é fácil. Nós temos que compreender e entender como eu levo este aluno a aprender. Parece coisa diferente o aluno aprender e aprender a aprender. Não. Como eu levo esse aluno a aprender a aprender? Você já ouviu essa frase? Não sei se você já entendeu. Como eu levo ele a aprender a aprender? É quando eu consigo usar um processo didático, educativo, em que chama a atenção dele. Em que ele consiga aprender, que daquela forma ele consegue aprender. Ele consegue compreender o assunto. Muitos alunos vão precisar de muitas coisas, outros vão precisar de coisas tão pequenas, seminários, bate-papos, roda de alunos de mão dadas, cantando. Eu espero que vocês sejam felizes, porque quando você consegue que um aluno aprenda algo que você me ensinou, a alegria não é só dele. É da família, é sua e de todos mais. E aí vamos para uma pergunta. Que concepção você, caro aluno, tem de aprendizagem? Para quê? Para você, o que é aprender? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia pedir para cada um de vocês falarem. Apesar, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Bom, pode abrir o áudio aí. O que é aprendizagem para você? Como se aprende? O que é aprender? Aprender alguma coisa não é decorar. Né? Eu sei que alguns pais dizem isso, mas isso é até um adágio chinês ainda, um ditado chinês, que é mais ou menos o que se aprende não esquece. Meus alunos às vezes dizem assim, professor, eu assisti a aula, mas eu esqueci. Eu aprendi, mas eu esqueci. Não. Não aprendeu. Infelizmente, eu não consegui que você aprendesse. Você decorou. E eu sempre uso uma questão muito óbvia. Você já esqueceu quanto é 2 mais 2? Não, claro. 2 mais 2 é 4. Porque você aprendeu. Você não decorou. Sua professora lá atrás, quando você não sabia nem o que era o número 2, conseguiu que você não só soubesse o que é o número 2, mas que entendesse o que é aquele sinal que é uma cruzinha e aprendesse que esse outro número 2, o 2 com a cruzinha mais o 2 é igual a 4. 2 mais 2 é 4. Ah, mas isso é muito fácil. Não. Quando você estava lá com as pedagogas no infantil, isso era muito difícil. Parabéns para a sua professora, que ensinou você que 2 mais 2 é 4, e você até hoje sabe que 2 mais 2 é 4. Então, a aula que eu dei, você não aprendeu. Você até prestou atenção,
Por um momento você lembrou, mas já foi. O que se aprende, não esquece. Pelo menos por completo. Você pode até esquecer alguns detalhes, mas a noção você tem. Seja de matemática aqui, porque você aprendeu a aprender. Então, aprender é isso. Se eu estivesse fazendo uma prova, para você, o que é aprender? Eu responderia: aprender é a absorção de conhecimentos, de conteúdo, de informações, de emoções que não se esquece, que são perenes, peremptórias. Peremptórias não, perenes. Peremptórias é de vez em quando. O que é verde, essa parede é branca. Eu aprendi que essa parede é branca. Nunca vou esquecer disso. Porque um dia uma professora me explicou o que é branco, o que é amarelo, o que é vermelho. Eu aprendi isso. E foi uma pedagoga que me ensinou. Foi uma professora que me ensinou. Então, aprender é aquilo que fica em mim. Não sai. Está grudado, está no meu inconsciente, está no meu consciente, no meu coração. O sorriso daquela professora, o olhar daquela professora, a preocupação dela, como ela ensina matemática, os números, a didática, eu aprendi. Agora, aquilo que você fez uma prova, supor que essa matéria é toda de didática, você faça uma prova daqui uns dias, daqui a pouco alguém te pergunta quais são as escolas da didática. Ah, não sei não, aquele professor passou quase 2 horas falando, não entendi nada. Não aprendeu. Você viu um vídeo para fazer uma prova e pronto. Mas se daqui 10 anos te perguntarem, você teve a matéria de didática? Tive sim. Você está fazendo pós-graduação, está fazendo mestrado? Tive. E lá em didática você aprendeu o quê? Aprendi com o professor Anderson que na história da didática nós temos a escola tradicional, temos a escola novista, que foi um avanço e também um retrocesso em alguns sentidos. Depois tivemos a tecnicista e depois nós fizemos discussão de provas. Foi legal a aula, que massa. Aprendi. Então, aprender é assimilar, é guardar, é transformar isso em conhecimento. É juntar isso com o que você sabe de experiências de vida e de experiência da sua casa e colocar isso em outros conhecimentos que você já tem e fazer você crescer. Isso é aprender. Há muita coisa para dizer o que é aprender. Na continuidade, nós temos, segundo a tendência comportamentalista, a aprendizagem refere-se à aquisição de uma conduta ao domínio de um procedimento. Então, nós temos agora a escola da aprendizagem. Escola tradicional, escola novista, escola tecnicista, escola da aprendizagem. Estamos na quarta onda dessa história da didática. E a escola da aprendizagem, ela diz que você refere-se à aquisição de uma conduta e o domínio de um procedimento. Olha como está juntando um pouco da tecnicista e um pouco da escola novista. Mas ele continua. Licença aqui. Já há tendências... Um momento. Espera aí. Já há tendências cognitivas, refere-se à aprendizagem, como a construção de coordenações, primeiro no campo do corpo, depois no plano do pensamento, a construção de estruturas físicas ou mentais, possibilita a construção do conhecimento, ou seja, seu corpo bem, você estando bem, você vai aprender. Se o menino está com fome, como é que ele pode aprender? Se o ambiente não é legal, como vai aprender? Então vai começar a ter umas discussões nessa construção no que diz respeito ao corpo, ao pensamento, e aí vai se lembrar um pouco do Piaget, né? As crianças aprendem comportamentos, hábitos e conhecimentos de diversas maneiras, e tanto a psicologia quanto a pedagogia explicam como esta aprendizagem se dá. São diversas maneiras de aprender, cada uma destacada por teóricos das mais variadas tendências. A criança inicia seu processo de conhecimento
inicia-se o processo de conhecimento explorando os objetos que estão ao seu alcance, quando ela atua sobre eles. É o que acontece com um bebê de 4 meses. Eu tenho um bebê aqui de 6 meses, eu tenho visto isso aqui na prática, né? Ele já começa a pegar tudo que está perto dele. Ele já está interagindo com o espaço. Não tem nada perto dele que ele não pegue. Ele quer pegar e trazer para a boca. Então tem que tomar cuidado, né? De acordo com suas pesquisas, o suíço Jean Piaget explica que à medida que se tem experiência com os objetos, esses esquemas são ampliados, diversificando-se e coordenando-se até chegar a condutas complexas diante das coisas que são próprias da criança de 1 ano e meio. Então, vocês conhecem muito mais Piaget do que eu, mas o pouco que já li de Piaget, pelo tanto dando aula em curso de pedagogia, o que nós percebemos é que Piaget ele é muito pontual em associar o mundo que está em torno de quem aprende. A relação corporal dessa criança, desse indivíduo, com o universo que ela aprende. Eu lembro, gente, que há muito tempo atrás foi feita uma pesquisa em algumas escolas de Salvador. Eu fui com um grupo de professores e essa pesquisa foi apresentada para nós. Perguntaram ao aluno qual a aula que você mais gosta. Não, qual o momento da escola que você mais gosta? Eles colocaram 3. Intervalo, porque tem comida e conversa com os amigos. A saída, porque é animada, estou saindo da escola. E uma bem interessante, educação física. Entenda que essas 3 têm a ver com o corpo. Alguma coisa precisa ser medida dessa pesquisa, que de uma certa forma tem a ver com Piaget. Quando o meu corpo interage com aquilo que eu estou fazendo, seja no meu físico, no meu intelecto, no meu emocional, no meu contato, nas minhas ações, eu pegando, eu batendo palma, eu no infantil, aquela dança de roda, seja o que for, isso faz com que o universo de aprendizagem se amplie. Não é uma ideia só do Piaget. Corpo em movimento, mente em movimento, isso ajuda no processo educacional. Por isso que quando você coloca trabalhos com dança, com música, há muitos trabalhos muito interessantes. Por meio desse processo, Piaget chama de assimilação e aplicação do mesmo esquema de diferentes objetivos e situações. Eu vou terminar essa frase, você tem ideia? Durante toda a infância, a atividade sobre os objetos será muito importante. Até que, ao conseguir se comunicar pela linguagem, haverá uma variação no tipo de atividade que a criança fará para conhecer o mundo. Ela passará a fazer operações mentais não visíveis, utilizando a linguagem como instrumento de pensamento. A acomodação no sentido formado por Piaget pode ser entendida como um dos mecanismos de adaptação da estrutura impulsional do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, tudo começou no corpo. A criança não fala ainda. Piaget coloca, ela não fala, ela não gesticula palavras que dá para se entender, pelo menos. Então, como essa criança interage? Como ela aprende? Né? Como essa criança aprende? Ela aprende com aquilo que ela interage. E ela interage com o quê? Com objetos, com coisas, com cores, com sons, com emoções. O passo seguinte vai ser tudo isso, quando ela começar a falar, vai estar na sua fala. A aplicação desse conhecimento, aquilo que ela aprendeu antes de começar a falar, vai começar a juntar com o seu processo fônico, a sua oralidade. E aí ela vai começar a desenvolver outras interações. O outro mecanismo de adaptação é a assimilação, que depois o Piaget vai se apropriar muito mais ainda. Vygotsky é o papel da imitação. Então, em Piaget você tem a assimilação, em Vygotsky você tem o papel da imitação. O psicólogo russo Lev Simonovich Vygotsky trata dessa questão dando uma nova dimensão ao papel da imitação
na aprendizagem, pois não via o lado puramente mecânico da repetição, mas como uma oportunidade de reconstrução daquilo que a criança observa ao redor de si. Ou seja, Vygotsky, ele diz o seguinte: Piaget era um tecnicista. Piaget acreditava na repetição, na assimilação, na acomodação, nessa troca de conhecimentos táticos e estáticos. O Vygotsky ele já aposta muito mais em outras interações. Deixa eu colocar aqui para você um parágrafo para você entender bem melhor. As obras de Vygotsky incluem alguns conceitos que se tornam incontornáveis na área do desenvolvimento da aprendizagem. Um dos conceitos mais importantes é o da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o ZDP, o ZDP, que se relaciona com a diferença entre o que a criança consegue realizar sozinha e aquilo que, embora não consiga realizar sozinha, é capaz de aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente, um adulto, uma criança mais velha. Ou seja, esse desenvolvimento proximal. Desenvolvimento proximal do Vygotsky é muito defendido por aqueles pedagogos que acreditam que a criança não deveria ir para a escola antes dos 4 anos. Há pedagogos que defendem até 5 anos. Por quê? Porque a criança aprende por proximidade. O pai está ali falando, contando de 1 até 10, explicando o irmão mais velho a atividade, conversando com a mãe, e a criança aprende pelo ZDP, pela zona de proximidade. Ele vai desenvolvendo. Esse desenvolvimento necessariamente, claro, quando possível e necessário, é um adulto ou uma criança mais velha que o conduz a isso e ele está próximo. Mas na maioria das vezes é só por estar próximo. Há experiências que crianças que ficaram até 4 anos em casa, somente no ZDP, nessa zona de proximidade, desenvolveram mais do que aquelas que entraram na escola com 2 anos e já foram buriladas no tecnicismo. Muito mais Piaget do que Vygotsky. Não rejeitando o Vygotsky, não exaltando demais o Piaget. Ambos têm defeitos e ambos têm acertos, como outras didáticas também. Vai depender da criança, vai depender da escola, vai depender do trabalho, vai depender da aplicação. Tá bom? Na continuidade aí ainda, nessa mecânica do aprendizagem, eu quero colocar para você o Wallen e as relações sociais. Um médico, psicólogo, pedagogo e ativista político, Aaron Wallen, construiu uma psicologia genética e uma proposta pedagógica que, pelas suas características, podem ser consideradas construtivistas. A obra de Wallen, contemporânea de Piaget, aproxima de algum aspecto do trabalho do suíço. Quando você lê o Wallen, você vai perceber que é muito do Piaget. A obra de Henry Wallen é perpassada pela ideia de que o processo de aprendizagem é dialético. Não é adequado postular verdades absolutas, mas sim revitalizar direções e possibilidades. O Wallen reconhece que o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento, ressaltando, porém, a importância das influências do meio. Ou seja, se você for, quando você lê o Wallen, você vai perceber que a didática dele tem muito mais a ver com a junção do que diz o Vygotsky, do que vai dizer o Vygotsky e o que já dizia Piaget, apesar que ele é contemporâneo de Piaget. Mas o Wallen, assim como Piaget, ele está mais preocupado com aquilo que é orgânico, com aquilo que a criança faz porque tem que fazer, aquilo que é natural daquela criança. Então, é aproveitar o natural da criança e desenvolver o que ela tem dentro do seu ambiente orgânico e natural. Tá bom? E aí você vai ter também um pouco do Gardner. O Gardner, ele é um pesquisador, um teórico, que diz que ele fala da inteligências múltiplas, que está concentrada nas origens biológicas. Inteligências múltiplas, que o Gardner, com muita sabedoria, vai falar, é muito simples a gente perceber isso no mundo atual. Eu acredito que quando você falar de inteligências múltiplas, você vai pegar um pouco do primeiro e do segundo vídeo
até agora e perceber como essas coisas se dão. Inteligências múltiplas é você perceber que as crianças têm, como o próprio nome diz, muitas inteligências. Inteligência emocional, você tem ouvido tanto falar, inteligência corporal, aí você vai ver o Piaget, você vai ver o Vygotsky, você vai ver o Arlon, você vai ver o tecnicismo, você vai ver o tradicionalismo, você vai ver o escolanovismo. E agora você percebe que nesse avanço histórico que nós demos aqui, você vai ver que há inteligências múltiplas. E a criança tem outras inteligências que você precisa estar atento a ela. Ela pode não ser boa em matemática, mas ela é boa cantando. Ela pode não ser boa cantando, mas ela é boa no esporte. Ela pode não ser boa em esporte, mas ela é boa com instrumento. Ela é boa lendo livro. Ela é boa correndo. Ela é boa lendo, ela é boa falando. Ou seja, inteligências múltiplas precisa ter um olhar apurado do professor para perceber as capacidades dos alunos. Aqui na continuidade ainda do Gardner, nós temos uma expressão bem interessante. Gardner estabeleceu vários critérios para que manifestações sejam consideradas como inteligências, desde que as mesmas fossem levadas em considerações por todos os grupos sociais. E, além do mais, que áreas do cérebro fossem localizadas como responsáveis por elas. Entende? A inteligência linguística, aí você vai perceber, ou seja, cada inteligência dessa, eu não vou falar sobre cada uma, senão nós teríamos que ter mais uma hora de aula, mas o interessante é que o Gardner, eu acredito mesmo que o Gardner, ele abre um leque de possibilidades para além do Vygotsky, para além do Piaget. Não menospreza o Vygotsky, não menospreza o Piaget, não menospreza a didática do Holland, mas as inteligências múltiplas, elas fazem você perceber tanto emocional, como tecnicismo, é você, de fato, abrir o horizonte e perceber que cada criança aprende de uma forma, porque ela tem uma inteligência diferente. A linguística é as propriedades do som, tonalidade da língua, né? A inteligência linguística manifesta-se na habilidade para lidar criativamente com palavras. A criança é boa em vocabulário, é boa em ler, é boa em articular frases. Experiência linguística. Experiência lógico-matemática, boa com números, boa com somatórios. Inteligência musical, aí você já deve saber o que é. Inteligência espacial manifesta a capacidade de formar um modelo mental. A criança, ela é boa em logística. Ó, professor, por que a gente não faz isso, e a gente vai para ali, aquele espaço é melhor e tal? A parte do cérebro é responsável pelo processo espacial, o hemisfério direto, pois no correr de um dano nas regiões posteriores, provoca prejuízo na capacidade de encontrar o próprio caminho em termos do lugar, de reconhecer rostos, cenas, observar pequenos detalhes. Mas a inteligência espacial é a inteligência que se manifesta a capacidade de formar um modelo mental preciso de uma situação. Claro, todas essas inteligências terão algum ponto negativo, porque ela pode prejudicar em outras coisas. Mas nós temos que fazer o que nessa didática? Compreender qual é a inteligência dessa criança e trazer para a minha aula, buscar agregar a minha aula. Inteligência corporal ou cineástica é a inteligência que se manifesta a capacidade para utilizar todo o corpo. Então, se a criança gosta de dançar, de pular, pode ser um ator, um malabarista, um cirurgião. Inteligência interpessoal é a inteligência que se manifesta na capacidade de uma pessoa dar-se bem com os outros. É aquela pessoa que todo mundo gosta. Aproveita ela para ser líder de grupo, para ser o braço direito da professora, para interagir com as atividades, para recolher os cadernos, para dar um aviso. Essa pessoa é muito boa para isso. Inteligência intrapessoal é a inteligência que se manifesta na capacidade de fazer analogias. Ou seja, a criança autista explica bem uma pessoa com inteligência ultrapessoal, prejudicada por ela nunca se referirá a si própria, no entanto, ela apresenta notável capacidade musical e tal. Então, a criança autista, ele só fez uma citação aqui,
ele já tem outros tipos de inteligências que está dentro do seu organismo. Cada tipo de autismo possui uma inteligência necessária de ser compreendida, que não é o nosso assunto aqui, mas é bom lembrar, tá bom? Inteligência pictórica, a inteligência que se manifesta na capacidade de reproduzir pelo desenho. São meninas que você está dando aula, ela está desenhando. E ele está desenhando. Né? E eu sei que você precisa chamar a atenção dele para prestar atenção à aula. Mas você percebeu que ele desenha muito bem. Aqui no segundo ano eu tive um aluno nesse sentido, e eu usei ele no museu que nós fizemos. E ele desenhou o quadro todo. E ficou lindo. E ele foi o bimestre que ele tirou a melhor nota na minha prova, usando a inteligência dele. A inteligência naturalista é a inteligência que se manifesta a capacidade de compreender e organizar os fenômenos, é existencial. E nós temos outras tantas inteligências, gente. Mas eu acho bom lembrar disso aqui. Toda criança tem potencial para desenvolver intensamente uma ou várias áreas do seu pensamento. Toda criança pode aprender. Eu sei que nós muitas vezes vamos ficar estressados. Vamos ficar com essa criança não aprende, ela não consegue, eu não consigo ensinar nada a essa criança. Eu queria lhe pedir que não desista. Toda criança pode aprender. Toda. Desde que com a didática correta, no tempo correto, aproveitando a inteligência que ele tem correta, toda criança pode aprender. Eu sei que é um desafio para nós, para mim, como professor, está dizendo isso. Mas é uma realidade. Todos podem aprender no seu nível, na sua capacidade, dentro da orgânica situação em que ele está, mas é possível sim aprender. A educação se equivoca quando não leva em consideração os vários potenciais de cada um. Que pena, né? A nossa prova ainda é muito tacanha. Vocês vão perceber que muito do que eu falei aqui hoje ainda não está em sala de aula. A nossa prova ainda é única, é escrita, né? A nossa prova ainda dá conta de poucas inteligências. A nossa conta não dá conta de todas as inteligências que existem nos alunos. Nós ainda não conseguimos evoluir na avaliação. Mas temos ainda muito tempo, né? Ainda tem escolas que vão permitir que você avalie o aluno na oralidade, avalie o aluno fazendo a prova de desenho com ele, de música. Ainda há escolas que você não desanime. Temos escolas ainda que vão te dar liberdade para você avaliar e você produzir essas didáticas que nós conversamos aqui hoje. Bem, gente, eu agradeço, né, de coração. Eu estendi a aula um pouco mais hoje, porque eu percebi que a primeira aula ela foi pontual, mas foi bem curtinha. E eu não estendi por estender, não, porque eu não gosto de enrolação, não. Eu estendi porque eu acredito que há conteúdo, sim, para desenvolver. Mas acredito que até onde eu fui dessa disciplina didática é o suficiente. Porém, é o meu olhar, tá bom? Se você acredita que eu pulei alguma coisa que você leu e você percebeu que é importante para você ou para o seu fórum, ou você acredita que eu precisava ter tocado nisso, me manda um zap, me diz a página, que eu terei todo o prazer de gravar um vídeo, ou de gravar um áudio, ou de te mandar no privado, ou se tiver um grupo maior, de fazer uma aula só sobre aquelas páginas que você achou que eu pulei demais e eu precisava ter falado sobre elas. Estou à disposição. É isso que eu gosto de fazer, dar aula, e eu busco fazer da melhor forma. Me desculpem se essa disciplina eu não gosto, mas ela ficou meio quebrada lá no primeiro, pulamos alguns dias, mas espero que agregue a vocês algum tipo de conhecimento, agregue a vocês alguma coisa. Abraço, não conheço vocês pessoalmente, mas acompanho vocês no grupo, tenho boas informações de colegas que dão aula a vocês, e de coração, quero que vocês cresçam, sejam ótimos profissionais. E se um dia vierem em Fortaleza, nessa cidade que tem 2 sol para cada habitante, contem com o meu telefone para ajudar no que for preciso. Tá bom? Abraço.
E eu fico à disposição, independente da minha disciplina ter acabado, a amizade continua, tamo junto aí. Valeu.